Oi, meus bombons, tudo bom? Então, para iniciar com o pé direito o nosso especial de Halloween, a gente vai contar a história de onde, quando, como que virou esse Halloween que a gente conhece. Então já deixa o like, se você não é inscrito, se inscreva, compartilha com o máximo de amigos que vocês conseguirem, porque isso é muito importante. Porque além de ser transmitir conhecimento para as pessoas, ainda você vai estar meio que ensinando, incentivando e ainda ajudando o nosso canal a crescer. E então, vamos lá pro vídeo. Começou no Reino Unido por volta do século XVI, que eu não sei, eu vou deixar aqui em cima qual o ano que é. E o nome deveria ser All Hallows Eve. Hallow é santo, Eve é véspera, então seria a véspera do dia de Santos, que seria dia 1º de novembro. E no século XVIII tem uma teoria dos historiadores de que era uma festa pagã, se chamava Shanghai, que significa final de verão. Ele dura 3 dias e eles reverenciavam, digamos assim, os reis mortos, por isso que era uma festa pagã. Mas isso não foi comprovado cientificamente, vamos dizer assim. Historicamente, não é comprovado que era uma coisa pagã, uma festa pagã, mas que tinha por principal era fogueira, uma grande fogueira depois da colheita, e eles tinham muita abundância de alimento por causa que era o final da colheita, certo? E isso não foi comprovado, mas só que o Gregório III ou o quarto, ele tentou fazer o Shanghai virar algo obrigatório para poder cristianizar esse acontecimento, já que era considerado algo pagão. Mas só que com isso ele não conseguiu realmente obrigar as pessoas a poder participar disso. Mas ele conseguiu misturar as tradições cristãs e misturar a pagã junto com a cristã. Que a cristã era a fogueira. Porque a fogueira, quem lê Bíblia ou assiste algum daqueles desenhos que passava na Record, tá, essas coisas, sabe que tem a parábola do trigo e o joio. Que depois, o trigo e o joio cresceram juntos, mas depois que a colheita acabou, separou o trigo do joio, queimou o joio numa grande fogueira. Por isso que a fogueira é considerada cristã. Mas já no lado pagão, seria por causa que eles adivinhavam o futuro. Tanto a morte, quanto o nascimento de um filho, quanto o futuro amor. Mas por que o adivinhamento seria uma parte pagã? Porque os pagãos, eles perguntavam para o próprio demônio. Eles perguntavam para uma pessoa, algum vidente, a pessoa falava, ou então eles eram possuídos e viam a pessoa amada, ou então colocavam um espelho em frente a eles, aí eles perguntavam, falavam o nome do demônio, olhava para o reflexo da pessoa assim, perguntava qual seria o rosto da pessoa ou o nome, e muitas vezes aparecia atrás da pessoa o rosto da pessoa amada, a próxima, na verdade, né? Como é que isso chegou à América? Então, lá na Irlanda aconteceu um período de muita fome, e com isso eles tiveram que se mudar para um lugar que tenha mais comida. No caso, eles foram para os Estados Unidos. E lá eles acabaram compartilhando essa tradição deles. No começo,
não era nada assim muito cheguei como é hoje em dia. Era simplesmente algumas brincadeiras, celebravam a colheita, agradecendo que a Deus ou aos deuses, dependendo de que religião a pessoa era só simplesmente para juntar os dois povos, e eles agradeciam pela aquela colheita celebrando. Aí tinham brincadeiras e algumas outras coisas. O milho ficou bem conhecido e foi muito importante para eles. E do milho saiu o espantalho como decoração. Que o espantalho é aquele que fica lá no meio da lavoura de milho assim. Nem sei se é assim, mas eles ficam lá no meio da lavoura de milho para poder os pássaros ver, achar que é um ser humano mesmo. E não vir, não atacar a lavoura de milho. E nisso o espantalho ficou muito conhecido, mas no caso na ornamentação, na decoração do Halloween, digamos assim. E o Jack da Lanterna, que depois eu conto a história pra vocês, ele meio que trouxe as lanternas de abóbora, que é a abóbora com rostinhos ou felizes ou tristes ou zangados, com alguma coisa iluminando dentro, talvez vela. No caso dele era um carvão, uma brasa uma brasa de fogo, mas só que foi substituído por velas. Aí colocava a vela lá dentro da abóbora, tanto para iluminar. Aí ficava a abóbora como decoração e também para iluminar o ambiente. Aí ficava os espantalhos e a grande fogueira. E a parte dos doces ou travessuras foi os Estados Unidos que inventaram. Por causa que com a falta de comida, os doces abaixavam muito o preço. Então era bem baratinho para você ter os doces. Então começaram a dar para as crianças os doces para meio que também espantar ou libertar os espíritos de onde que é o descanso deles. Já mandar direto para o céu daquelas famílias. Por exemplo, meu pai morreu, eu dou os doces para as crianças, que se meu pai estiver em um lugar, no caso purgatório, né, que é o nome certo, se ele estiver no purgatório esperando o juízo final ou alguma coisa assim, ele já vai direto pro céu ou então direto pro inferno, mas eu acho que é pro céu sempre. E no dia 30 de outubro de 1938, teve um escritor que pegou um rádio, ligou o rádio e foi falar uma história medonha para eles de algumas coisas da guerra e fez meio que os fantasmas viriam espantar eles. E nisso ele pegou um lençol, colocou na cabeça e foi espantar meio que sendo os espíritos dos soldados mortos. Acabou que depois ele falou que era só uma pegadinha de Halloween e daí começou as pegadinhas de Halloween, que é você do nada assustar a pessoa justamente no dia. Aí mais pra frente teve uma mulher que ela já não era tão nova, então eu vou chamar ela de velha. Uma mulher já um pouco de idade. Ela morava em Nova York e ela começava a dar palha de aço ou então biscoito de cachorro e veneno de formiga para as pessoas que ela julgava ser mais velhas, que não deveriam estar brincando de doces ou travessuras. Então ela tinha meio que uma certa idade na cabeça dela para falar: ah, esse daí tá muito velho para brincar, então vou dar bombril, biscoito de cachorro e mata-formiga. Aí, com o tempo, começou a ter tipo uma lenda urbana de que começaram a dar maçãs com gilete dentro, sabe? Barbeador. Lâminas barbeadoras. Lâminas de barbear. Colocava dentro da maçã e dava para as pessoas, para as crianças, né? Que se achavam, que a pessoa achava que era velho demais para isso.
Ou então dava doces que eles enterravam junto com os mortos, vamos dizer assim, meio que pra ser amaldiçoado, porque não sei se alguém sabe, mas a terra de cemitério é meio que uma magia meio poderosa, digamos assim, pra amaldiçoar a pessoa. Então enterrava junto com algum corpo e depois desenterrava e dava para as pessoas. Mas hoje em dia a gente, tipo, todo mundo pode brincar, todo mundo pode farrear. Porque hoje em dia é mais uma brincadeira para você enfrentar os seus medos. Que, por exemplo, eu tenho medo de fantasma, me fantasio de fantasma e saio brincando. É meio que para você brincar com os seus medos e superar eles também. Mas, e é isso, gente. Tchau, beijo e até a próxima.